O que é notícia nesta quarta-feira? Amazonas registra 2.147 novos casos de Covid. Total de infectados subiu para 309.311. Número de mortes já ultrapassou o total do ano passado. Bolsonaro entrega ao Congresso medida provisória para a privatização da Eletrobras. STF autoriza estados e municípios a comprar vacinas. INSS suspende prova de vida até maio e libera pedido de prova digital. Motins em 3 presídios deixam dezenas de mortos no Equador. Irã começa a limitar inspeções sobre seu programa nuclear. Guerra entre facções. Pistoleiros executam rivais no Jorge Teixeira e Cidade de Deus. Briga de vizinhos termina em morte. Mulher é assassinada a tiros e o marido baleado no ramal do Brasileirinho. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h47. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Peruri em Peruri. Alternativa de Alvarães. Olhuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucumã Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altazes. MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia fala que instabilidade e temperatura elevada em Manaus com máxima de 33 graus. 25 graus neste início de manhã com 93% de umidade no ar. O Climatempo prevê 18 milímetros de chuva com probabilidade de 67%. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro. Chegamos aos 55 dias do ano. Faltam 310 para terminar 2021. Dia de São Sérgio. Comemoramos também o Dia Nacional do RPG, o Rolling Playing Game e o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Esta é a edição 85.085 do Jornal da Manhã. Na leitura de ontem, no Porto de Manaus, o Rio Negro havia subido 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em 25 metros e 59 centímetros. A cheia alcançava os 8 metros e 99 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Nos registros da história, vamos encontrar que em 1891 era promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil. 5h49. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, todos os semáforos da Getúlio Vargas estão apagados, todos os semáforos. Imagine só o cruzamento aí da Getúlio Vargas com a Ramos Ferreira, semáforo apagado, e o daqui da 10 de julho com o Getúlio Vargas também, que deve causar muitos problemas daqui a pouco se esses semáforos não voltarem a funcionar. Pois é, Paulo Guerra, né? Dá até para julgar que pode ter problema de energia, né? Todos assim de uma vez, vamos esperar e vamos fazer contato já com a equipe semafórica aí do IMMU, que é uma equipe muito prestativa, que vira 24 horas e quando tem um problema assim, logo chega até o local. Ou também, se não for possível consertar logo, com certeza, Paulo, um agente de trânsito vai se fazer necessário nesses cruzamentos. Como você colocou muito bem, daqui a pouco começa aí um trânsito bem mais forte nesses cruzamentos. E Pellegrini, uma mulher brigava com o marido, e brigavam com gargalo de garrafa primeiro. Depois a briga acalmou e voltaram a brigar de novo dentro de casa. Isso aconteceu no Parque 10, Pellegrini. E a mulher terminou, tinha um tracajá ali dentro de casa, ela pegou o tracajá e jogou na cabeça do marido, que desmaiou, né, Pellegrini? O SAMU foi chamado para levar o homem para ser atendido e o caso foi registrado na polícia.
Pois é, Paulo, tá na delegacia, né? Tá na delegacia, o caso já foi registrado, Paulo, a mulher agrediu o marido. O motivo foi ciúmes, né? E sobrou o pobre do Tracajá que passeava nas dependências da residência. Foi jogado, pegou na cabeça do homem e daqui a pouco vou ter que responder também o que esse Tracajá, né, Paulo? Não pode estar lá não pode estar criando Tracajá assim não. Pois é, Pelegrini, é uma outra infração. E, pois é, não se pode, isso aí não tem como. Mas, Pelegrini, esse é o famoso caso do Tracajá, né? Pois é, o caso do Tracajá, Paulo Guerra, já pensou, rapaz, além da queda do coice, o que esse homem não vai ser, vamos falar dele por aí, já que todo mundo está sabendo, já se tornou um fato público, né, Paulo Guerra, que ele foi atacado pela esposa com um Tracajá. É aquilo que a gente fala aqui sempre, uma mulher uma vez passada para trás é capaz de tudo. E o contrário, Pelegrini, como é que fica? Pois é, ainda tem toda essa questão, né, Paulo Guerra? Como é que vai ficar tudo isso aí? Tocar fogo na casa seria a solução. Que nem aquele que aconteceu na semana passada, lá naquele apartamento, Paulo, onde o cara quis explodir tudo por lá também com ciúme. Pelegrini, uma briga de vizinhos no ramal, esse ramal do Brasileirinho é famoso em confusão e morte, não é, Pelegrini? É, Paulo, mais uma vez, né? Quantas e quantas vezes nós não trazemos aqui as informações de desovas, de assassinatos, de desentendimentos, de morte ali na área do ramal do Brasileirinho. E mais uma vez, Paulo Guerra, teve confusão lá naquela área. Uma mulher foi assassinada, o marido dela foi baleado, encontra-se no pronto-socorro Platão Araújo e o estado dele é grave. Acabei de perguntar, estamos aqui no estacionamento do Platão Araújo, como é que está o estado de saúde desse homem. Requer cuidado, Paulo Guerra, ele foi ferido gravemente. Pois é, e uma desavença entre vizinhos, né, Pelegrini? Pois é, tudo começou com uma pequena discussão, Paulo, né? Essa discussão foi se acalorando, essa discussão foi pegando cada vez mais dentro, Paulo, como dizem lá no popular, e acabou aí terminando em morte. Infelizmente, a mulher foi assassinada e o marido ficou baleado e está em estado grave. Tudo começou com uma discussão de vizinhos. Lembrando que morada perto é vizinho, né, Pelegrini? Paulo Guerra, está até na Bíblia disso daí, meu irmão. Uma das pragas do Senhor Jesus foi mandar um vizinho bem ruim aí, com o pior que não estava aí cumprindo a palavra e tal, deram para ele um vizinho ruim. Pelegrini, a guerra entre facções, pistoleiros executaram rivais no Jorge Teixeira e na Cidade de Deus, não é, Pelegrini? Já todos identificados. Pois é, todos já identificados, Paulo Guerra, e em menos de uma hora, né, foram executados aí, um na zona norte, outro na zona leste da cidade. Na primeira ocasião foi o Eric Gama, de 28 anos, isso aconteceu, Paulo Guerra, na área da zona leste da cidade, e depois o Everton Vinhote, ele tinha 26 anos de idade, e depois a gente vai trazer os detalhes dessa morte também, Paulo, que aconteceu lá no bairro Cidade de Deus. Pelegrini, hoje tem prova de novo do Enem, não é? 2 dias de prova e o transporte coletivo, como é que está? Tranquilo, Paulo. Ontem a demanda foi muito boa, tanto dos estudantes, né, como aquelas pessoas que iam deixar também os alunos na escola, Paulo. No trânsito foi muito tranquilo, já que tinha agente de trânsito nas principais escolas, por que não dizer, em todas as escolas haviam sim os agentes de trânsito coordenando tudo direitinho, e o transporte coletivo também dava-se de maneira tranquila, passava no horário ali, tipo 11 horas, 11h30, ali por perto do Terminal 4, do Terminal 5, bastante ônibus, Paulo, não tinha muita aglomeração não, pelo menos naquele horário de meio-dia aí pro Enem, o transporte coletivo funcionou e funcionou muito bem. Mas falando ainda de transporte coletivo, Paulo, nós dizíamos ontem que havia uma promessa de que os trabalhadores, os cooperados do transporte alternativo iriam receber, né, em sua totalidade, tudo que estava sendo devido, mas, Paulo, infelizmente não pagaram não. Os trabalhadores do rodoviário do alternativo prometem uma grande manifestação ainda nessa semana, devem fechar ali, Paulo, a rotatória do São José com a rotatória do produtor, porque o pagamento por parte do Sinetran, eles recebem, né, Paulo, o pagamento da bilhetagem e não repassam para o alternativo. Pois é, Pelegrini, o Sinetran precisa explicar na realidade o que acontece, não é, Pelegrini? Vamos procurar o Sinetran para saber por que sempre está atraso nesse tipo de pagamento.
Pois é, né, Paulo? Já que o dinheiro é pago ali na hora, né? O dinheiro é só passar, é só repassar, né? Paga-se esse dinheiro lá no Cimetran comprando a bilhetagem. E depois para passar, depois que é o dia de pagar aí toda quarta-feira, acumula aí 3, 4 semanas, tem aí várias semanas que não é pago e precisa realmente, Paulo, de uma explicação. O Eduardo Silva tem uma pergunta a fazer a você. Ô, Peregrini, eu penso que a Prefeitura Municipal de Manaus deveria intervir e criar uma bilhetagem eletrônica paralela, própria do transporte coletivo alternativo para evitar esse tipo de coisa. Paulo, tá aí, Eduardo, uma boa ideia, seria muito boa ideia, seria muito bem-vindo, né, para o pessoal do transporte alternativo, né, que eles trabalham ali com aquele capital de giro e não é com um dinheiro de empresa, que é um grande volume e pode se atrasar, alguma coisa assim, eles vão repondo lá. Lá no transporte alternativo não, esse dinheiro é para abastecer, esse dinheiro é para comprar pneus, segundo eles, é para comprar também ali as peças dos ônibus e se revolta por quê? O dinheiro é pago lá na hora, né, Paulo? Só é repassar, mas isso não vem acontecendo. Só me resta dizer, bom trabalho para você, Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, para você também aí. Paulo Guerra, já caiu um chuviscozinho, sabe, Paulo? A área aqui do Monte Sião, por onde eu passava ainda há pouco, a caminho ali do Platão Araújo, e em algumas partes da cidade já caiu. Chuvas isoladas, não é em toda a cidade não, mas já deu umas pingadas por aí, viu, Paulo? Tá bom, Peregrino, a meteorologia tá prevendo aí cair, não é muita chuva não, pouca chuva hoje, mas vai chover. Até daqui a pouco. Tá bom, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, quando o Paulo diz que vai chover, é porque vai chover. Você que está pretendendo parar a roupa, muito de ideia, né, Paulo? É verdade. É contigo. Paulinho. Diga, querido. Ainda tem 10 segundos. Rapaz, Paulo, tu viu ontem, rapaz, só o que se comenta, a Carol Conká saiu com 99%, tu votou nela também, Paulo? Peregrini, eu tenho mais o que fazer. Aliás, isso que você está falando aí é uma grande contribuição à cultura nacional. Você está falando desse tal de Big Brother, não é, Peregrini? Sim, Paulo Guerra. Eu pensava, Paulo, que na última vez tu votaste, né? Não, Peregrini, nunca nem assisti, Peregrini, nunca nem assisti. Você é que não dorme, chega atrasado, porque fica assistindo Big Brother. É contigo, Paulo Guerra. 5h59 em Manaus. A Cooperativa de Transporte de Passageiros Fluviais de Iranduba, Manaus, informou que a travessia em lanchas entre o Porto do Cacau Pereira e o Rodway volta à normalidade a partir de hoje. O serviço ficou suspenso por várias semanas em decorrência das medidas restritivas de combate à Covid-19. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, TRT-11, realizará no próximo dia 22 de março, às 9h30 da manhã, o leilão virtual de bens imóveis, cuja avaliação alcança o total de 9,5 milhões. Os valores arrecadados serão utilizados para o pagamento de créditos trabalhistas já sentenciados pela Justiça do Trabalho no Amazonas e Roraima. Os leilões do regional são realizados exclusivamente pela internet no endereço eletrônico www.amazonasleilões.com.br. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, lá em Altazes. Voz Seis Irmãos, do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Voz Amiga, no Lago do Libão. Beruri, Josivan, Beruri. Voz da Assembleia de Deus, no Caldeirão. Voz do Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Porção em Amundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom Iranduba e comunitária Anhanguera na Foz do Canumá. 6h em Manaus, que tem tempo instável e temperatura de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h05 em Manaus. Nesta quarta-feira, às 10h, o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas realizará a terceira sessão ordinária de 2021,
com o julgamento de 49 processos de gestores e ex-gestores do Estado. A sessão plenária será realizada no plenário virtual e contará com transmissão pelas redes sociais no YouTube, Facebook e Instagram da Corte de Contas, além da interpretação simultânea em Libras. Entre os processos a serem julgados pela Corte, 19 são de recurso de revisões, reconsiderações e ordinários de gestores e ex-gestores que tentam modificar as decisões proferidas pelo Pleno do Tribunal. Serão apreciados também 11 prestações de contas anuais e os convênios firmados pela administração pública. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, só divulgará no fim desta quarta-feira, após o último dia de provas em Manaus, a porcentagem de candidatos que faltaram à reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020. Nesta quarta-feira, candidatos da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 e pessoas privadas de liberdade Enem PPL farão o segundo dia de provas com 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática. O prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, o democrata que está em Brasília juntamente com a secretária municipal de assistência social, Luana Medeiros, participou de uma reunião com deputados federais e senadores do Amazonas no fim da tarde de ontem, quando foi debatida a grave situação de saúde pública que assola os 62 municípios do estado. O encontro foi capitaneado pelos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga e também contou com as presenças dos deputados federais Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara Federal, Átila Lins, Silas Câmara, Bosco Saraiva, Sidney Leite, José Ricardo Vendra e Capitão Alberto Neto. O prefeito Augusto Ferraz foi convidado para participar das tratativas referentes à destinação de ajuda por parte da bancada amazonense aos municípios do estado. Ferraz disse que foi uma grande oportunidade de colocar para os parlamentares a real situação por que passa o município de Iranduba. Avaliado em 9 milhões, o prédio do Atlético Rio Negro Clube, localizado no centro de Manaus, vai a leilão no dia 22 de março às 9:30 da manhã, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima. Os valores arrecadados serão utilizados para o pagamento de créditos trabalhistas já sentenciados pela Justiça do Trabalho do Amazonas e Roraima. O lendário prédio do Rio Negro é constituído de salão de dança, sala de reuniões, de jogos, bares, restaurante, banheiros, um parque aquático com 2 piscinas, ginásio coberto com academia de ginástica e ainda uma piscina de hidroginástica. Os clubes grandes do Amazonas não têm mais sede. A do Fácil foi vendida em transação pouco explicada. A do Nacional há muito é utilizada para outras finalidades. E agora a do Rio Negro que vai a leilão. A partir desta quarta-feira, o ponto de vacinação contra a Covid-19 montado no Shopping Felipe Dal, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, será substituído pelo Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, na Rua Gandu, na Cidade Nova. E de acordo com a Prefeitura, a mudança precisou ser feita por conta da reabertura das atividades do Centro Popular de Compras, com a flexibilização do decreto estadual que trata das medidas sanitárias para a contenção da disseminação do novo coronavírus no Amazonas. Temos informações de Manacapuru com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Aumento de preços de alimentos assusta a população manacapuruense. Enquanto empresários do agronegócio, proprietários de supermercados riem à toa com a supervalorização de produtos e o aumento dos preços, a população não sabe o que fazer e não tem a quem recorrer. Produtos como arroz, a carne, feijão e o óleo de soja estão cada vez mais distantes das panelas e das mesas da população. Uma situação alarmante onde o povo já sente o peso dessa carestia horrível nesses produtos que não deveriam faltar na mesa das pessoas. Tudo isso repercute de forma negativa no setor econômico, porque o povo está sem dinheiro, a movimentação praticamente parada. Quem vive de comércio informal não tem saída, até por conta das proibições, decretos que limitam as pessoas ao trabalho de todos os dias. Apesar do retorno parcial do comércio, que se deu na última segunda-feira, muita gente foi às ruas, mas muitos deles só por curiosidade, porque não há dinheiro, e quando há dinheiro, não é suficiente para comprar produtos básicos. Uma das coisas que subiu de forma exorbitante foi o alimento. Há pouco tempo atrás, se comprava uma banda de tambaqui assada por R$30, agora é 50. Um frango assado era 25,
agora é 40, 45 e até 50 reais. Esses são alimentos mais acessíveis à população, que agora tornou-se quase que impossível chegar à mesa do pobre. Esse salto no preço dos alimentos é um fardo muito pesado e, consequentemente, atinge principalmente a população mais carente, que mesmo com essa ajuda emergencial, não é suficiente para matar a fome das pessoas. É muito difícil. Muita gente reclama e reclama mesmo. Então, o poder aquisitivo deixou de ser poder e passou a ser uma triste realidade da sociedade, que passou a viver de a Deus querer. Agora, estendendo um pouco mais, Paulo, é a questão da telefonia móvel, onde se paga um preço altíssimo por um péssimo serviço prestado pelas operadoras de telefonia móvel celular. Ontem, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de provar desse veneno da Vivo, que enquanto tentávamos falar menos umas 2 vezes, ela nos deixou falando sozinho. Fora outras mazelas que assolam a sociedade e não se sabe quando vai parar, já que, pelo que se tem até hoje, tudo então é só especulação. Que Deus tenha misericórdia de todos. Bem, Paulo, agora só para antecipar, amanhã nós vamos falar sobre a questão desses cartões emergenciais do governo do estado, que já tem gente aí trocando o cartão por telefone celular. Imagine você. De Maracá para o Zeg para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. Muita gente reclamando que não tem dinheiro e que não pode comprar nada, e de repente vem uma informação desse tipo que o José Alberto Zeg está preparando, trocando o dinheiro do cartão, ou trocando o cartão por telefone celular. Uma audiência pública vai debater privatização da Petrobras e alta do preço da gasolina e do gás de cozinha. Quem disse isso foi o presidente da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento, deputado estadual Sinésio Campos, que anunciou para o dia 2 de março essa audiência pública virtual a partir das 14 horas. O Ministério Público do Amazonas abriu uma investigação nesta terça-feira para apurar a conduta de autoridades em relação aos incidentes com pacientes com Covid-19 em Parintins, no interior do estado. Denúncias apontam que eles foram amarrados em macas por falta de sedativos no Hospital Municipal Jofre Cohen, mas a prefeitura nega a escassez do medicamento. Os pacientes estavam inconscientes, entubados e em estado grave. O Amazonas registrou 2.147 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Com a nova atualização, o total de infectados subiu para 309.311 no estado. E de acordo com o boletim, foram confirmados 51 mortes por Covid-19, sendo 26 ocorridos na segunda e 25 tiveram a causa confirmada para o vírus somente na terça, elevando para 10.573 o total de mortes no estado. Nos primeiros 54 dias de 2021, o número registrado de mortes por Covid-19 no Amazonas já ultrapassou o total do ano passado. Wilson Lima participa de reunião com Hamilton Mourão para alinhavar ações de combate às queimadas e ao desmatamento. Em reunião por videoconferência realizada ontem com Wilson Lima e demais governadores da região, o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, apresentou o Plano Amazônia para 2021 e 2022, que consiste em ações de fiscalização e combate ao desmatamento e a outros ilícitos ambientais na região, que compreende 9 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O Plano Amazônia 2021-2022 também prevê o aumento da efetividade da fiscalização, o que exigirá o fortalecimento de vários órgãos, como os Institutos Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade
ICMBio e Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, entre outros. Na avaliação do governador Wilson Lima, foi muito positivo o encontro com os governadores da Amazônia e com o vice-presidente da República para relembrar temas que já haviam sido acordados lá atrás e que são importantes para o desenvolvimento da região, como a captação de recursos, pagamento por serviços ambientais, questão da bioeconomia, desenvolvimento sustentável da região, zoneamento econômico e ecológico, sobretudo o aumento do controle do desmatamento e queimadas, disse o governador Wilson Lima. As discussões também trataram do Fundo Amazônia, que financia projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma amazônico. Conforme o governador, o debate em torno do assunto é importante para retomar as tratativas de captação de recursos de órgãos internacionais para a Amazônia. Abre aspas. O governo federal continua trabalhando para que possamos ter essa captação de recursos e de organismos internacionais. Falam da Amazônia, tenho a lupa aqui na Amazônia, mas também é preciso dar a sua contrapartida, sobretudo entendendo que aqui moram pessoas que precisam ser assistidas e essas pessoas precisam da ajuda desses organismos internacionais. Então, é importante que haja essa provocação junto a esses países e a essas organizações que tanto falam da questão amazônica. Fecha aspas, destacou o Wilson Lima. 6:17 em Manaus. Homem morre após entrar em motel com 3 mulheres. Briga de vizinhos termina em morte. Mulher assassinada a tiros e o marido baleado no ramal do Brasileirinho. Guerra entre facções. Pistoleiros executam rivais no Jorge Teixeira e Cidade de Deus. São os nossos próximos assuntos em 2 minutos. Ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6:21 em Manaus. Polícia. Nesta madrugada, motel Beira Rio foi o palco. Na estrada que conduz à refinaria, um homem adentrou o motel com 3 mulheres. Está morto em cima da cama. Peregrino e o IML ainda não foi retirar o corpo. Ainda não, Paulo Guerra, nos chegou essa informação, Paulo, nós fomos verificar através dos nossos contatos, Paulo Guerra, e foi confirmado sim que esse homem entrou durante a madrugada com 3 mulheres em um dos apartamentos desse motel localizado lá na estrada da refinaria. Daí, Paulo Guerra, foram consumidos aí muita bebida alcoólica, esse homem passou mal, Paulo Guerra, e acabou morrendo. Uma ambulância do SAMU foi chamada para o local e quando chegou já foi tão somente para constatar o óbito. O corpo do homem continua no apartamento do motel nesse momento. O carro-tumba do Instituto Médico Legal está se deslocando nesse momento para fazer o transporte do corpo. Peregrino, muita bebida, tinha droga no meio, Peregrino? Possivelmente, Paulo. O Departamento de Perícia Técnica Científica também se desloca nesse momento. A área está isolada, né? O apartamento está isolado nesse momento e possivelmente, segundo a declaração, né? O que dizem os funcionários é que pode ter droga também no meio. Pois é, o pessoal que gosta de dar em primeira mão, Peregrino, sempre dando em primeira mão informações, está devidamente pautado. Sim, Paulo Guerra, está devidamente pautado, né? Desloquem suas equipes para a estrada da refinaria e tragam a informação depois aqui do Jornal da Manhã. Pois é, Peregrino, o que mais aconteceu? Você tem 7 minutos para informar tudo o que aconteceu nas últimas horas. É comigo, Paulo Guerra. Então deixa comigo para te dizer, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que a cidade tomou banho de sangue no dia de ontem e também na madrugada de hoje, Paulo Guerra, muita bala na zona oeste, bala na zona norte da cidade. Um pistoleiro executou Eric Gama, de 28 anos de idade. Ele foi abatido, ele foi morto lá na rua Jambu, no bairro Jorge Teixeira. A morte de Eric, segundo a polícia, pode ter ligação com a execução que houve também na zona norte da cidade. Na zona norte, quem morreu foi o Eric Binhotti, de 26 anos.
ele também foi morto, Paulo Guerra, por ocupantes de um carro que passaram lá pela rua. De acordo com o delegado Fábio Silva, competente delegado titular da especializada de homicídios e sequestros, testemunhas afirmaram que, assim como na outra execução, os suspeitos chegaram em um carro branco, perseguiram Eric em via pública e depois largaram-lhe a bala. Foram cinco balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma briga entre vizinhos no ramal do Brasileirinho acabou em desgraça, acabou em morte. Segundo as informações de moradores da área, esses vizinhos vinham se arengando já faz tempo. A arenga era de longe, um vivia arengando com o outro. Daí, Paulo Guerra, ontem houve uma discussão. Essa discussão foi se acalorando, palavrões eram desferidos de um lado para o outro, até Paulo Guerra, que um dos vizinhos resolveu partir para pior, resolveu matar, resolveu atirar, e atirou o Paulo Guerra na mulher. A mulher foi barbaramente assassinada com 1, 2, 3 balaços pelo corpo. O marido está internado no pronto-socorro Platão Araújo em estado gravíssimo. É muito grave o estado de saúde do marido dessa mulher que foi assassinada. As informações dão conta, Paulo Guerra, de que ele está em coma. E o detalhe, lá no ramal do Brasileirinho, já viram, né, muitas brigas em relação aí a cerca, muita gente já morreu por causa de briga de terra lá naquela área do ramal do Brasileirinho. Muitas mortes acontecem naquela área, corpos são desovados, os moradores pedem o melhor policiamento lá na área do ramal do Brasileirinho. A 30ª SECOM já faz ali um trabalho maravilhoso ali na área, mas os moradores pedem um reforço, já que praticamente todo dia tem desavença, tem morte naquela área da cidade. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais de violência. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro Platão Araújo, 2 pessoas deram entrada vítima de bala, 2 pessoas deram entrada vítima de tiro, um homem deu entrada vítima de um balaço na barriga. Ele deu entrada por volta de 23h30. Ele foi atingido a bala em uma discussão lá no bairro Amazonino Mendes, um famoso mutirão. Olha a faca, olha a morte! Um homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de uma estocada na barriga. Ele foi atingido, ele foi furado, ele quase parte dessa para pior, após levar um golpe de faca na área do bairro Zumbi dos Palmares. Era plena tarde de ontem. Pronto, socorro João Lúcio, mais do João Lúcio. Agressão física, o homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ontem na área do centro da cidade. Aliás, o centro ontem lotado, bombando o centro da cidade. E o homem acabou se envolvendo em uma briga, na hora que levou um tubaço, acabou batendo a cabeça, né? Levou um tubaço, levou um murro, caiu e bateu a cabeça na sarjeta. E foi levado rapidamente ao pronto-socorro João Lúcio. Aliás, pronto-socorro João Lúcio é referência para quem leva baque na cabeça. Foi problema com a cabeça, é João Lúcio direto. O pronto-socorro 28 de agosto tem sua referência no setor de queimados. É referência nacional na questão de pessoas queimadas. O pronto-socorro 28 de agosto. O Instituto
médico legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. Para não dizer que não falei em coisa boa, Paulo Guerra, hoje é aniversário do pastor Jonatas Câmara, aniversário dele hoje, ele é presidente da Assembleia de Deus no Amazonas, o nosso querido pastor, narrado na audiência do Jornal da Manhã. Paulo Guerra. 6h29 em Manaus. Após o intervalo comercial, o Jornal da Manhã vai trazer as notícias do esporte. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h32 em Manaus. Esportes. Morre em Belém o ex-atacante Eider, destaque do Inter, Cruzeiro e Flamengo nos anos 80. O jogador não resiste a complicações da Covid e morre aos 61 anos em Belém. No Pará, ele vestiu as camisas do Clube do Remo, o filho da Glória e do Triunfo e do Paysandu. Ione Gonzalez assina com o Ceará até o final de 2021 e já treina no Vozão. Após ser contratado pelo Benfica de Portugal, Gonzalez passou por Corinthians, Fluminense e Los Angeles Galaxy nos Estados Unidos antes de acertar com o Ceará. Taça Guanabara não terá VAR e Ferge decidirá em arbitral com o clube se usará tecnologia em fase final. Haverá reunião entre 7ª e 8ª rodadas do turno para definir se semifinal e final do campeonato terão árbitro de vídeo. Jogo do Fly antecipado e protocolos contra a Covid serão mantidos. Inter se manifesta em ação de impugnação e CBF envia vídeos e áudios do VAR do jogo contra o Vasco. Time carioca tenta anular a partida vencida pela equipe gaúcha por entender ter havido erro de arbitragem no gol de Rodrigo Dourado. Após prazo de 2 dias, STJD vai decidir o caso. Bayern de Munique goleia Lazio por 4-1 e fica com um pé nas quartas da Champions League. Atual campeão abre 3-0 no primeiro tempo e garante vantagem de 3 gols até o final no Olímpico de Roma. Lewandowski se torna o 3º maior artilheiro da história da Liga dos Campeões. Liverpool do Uruguai vence a Universidade Quito em casa no primeiro jogo da pré-Libertadores. Com gols nos acréscimos, o time faz 2-1 em Montevidéu. Quem passar, enfrenta o Libertad. Campeonato Amazonense. O Nacional foi derrotado pelo Manaus 1-0 e o Penarol fez 3-0 no Amazonas. As camisas dos jogadores de Remo e Brasiliense no último jogo da final da edição 2020 da Copa Verde terão apliques alusivos às faunas da Amazônia e do Pantanal, biomas presentes nas regiões cujos times participam da competição. A iniciativa visa incentivar a preservação das espécies. A decisão do título da Copa Verde será nesta quarta-feira, às 4h, hora de Brasília, no Mangueirão, em Belém do Pará, com transmissão ao vivo da TV Brasil. As federações do Catar e Austrália anunciaram nesta terça-feira que as respectivas seleções não disputarão a edição deste ano da Copa América, que será realizada entre os dias 11 de junho e 10 de julho na Colômbia e na Argentina. Em notas oficiais, as entidades justificaram a decisão pela Confederação Asiática de Futebol em adiar os jogos das eliminatórias conjuntas para a Copa do Mundo de 2022 e para a Copa da Ásia de 2023 por causa da pandemia do coronavírus. 6h35 em Manaus. A seguir, Bolsonaro entrega ao Congresso medida provisória para a privatização da Eletrobras. STF autoriza estados e municípios a comprar vacinas. INSS suspende prova de vida até maio e libera pedido de prova digital. Motins em 3 presídios deixam dezenas de mortos no Equador. Irã começa a limitar inspeções sobre seu programa nuclear. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h38 em Manaus. Últimas notícias.
O dólar fechou em leve queda ontem após um dia de oscilações no mercado. A moeda Yankee negociada no mercado à vista caiu 0,17% e fechou a 5,44 na venda. O Ibovespa fechou em alta, apoiado principalmente na recuperação das ações da Petrobras e de bancos, enquanto a Eletrobras despontou entre os destaques positivos em meio a expectativas atreladas à sua privatização. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,27%, alcançando 115.225,38 pontos. Os pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revisaram para 3,7% a alta da inflação brasileira em 2021. Em dezembro do ano passado, a inflação para este ano tinha sido projetada pelo IPEA em 3,5%. A pesquisadora do grupo de conjuntura do IPEA, Maria Andréa Lameiras, autora do estudo, disse à Agência Brasil que 2 fatores influenciaram na revisão: a alta das commodities, produtos agrícolas e minerais comercializados no mercado internacional, e a depreciação cambial do real frente ao dólar. A chamada prova de vida exigida para aposentados e pensionistas seguirem recebendo dinheiro do INSS estará suspensa até o mês de maio. A medida foi deixada de lado pelo governo Jair Bolsonaro no início da pandemia para evitar os deslocamentos dos segurados e deveria durar até março. Mas nesta terça-feira, o secretário de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, anunciou a prorrogação até o mês de maio. Para compensar a prorrogação, o governo liberou para 5,3 milhões dos 36 milhões de pensionistas do INSS um projeto piloto que permite fazer a prova de vida anual por meio de aplicativo de celular. Essa prova de vida é feita por biometria facial e dispensa o comparecimento presencial dos segurados às agências. A hora em Manaus. 6:40. As secretarias de Fazenda dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo iniciaram nesta quarta-feira uma operação conjunta contra um esquema que sonegou pelo menos 600 milhões de reais em ICMS, o Imposto sobre Circulação de Produtos e Serviços. Segundo as investigações do fisco paulista, empresas noteiras que atuavam em São Paulo migraram para o Rio. Essas firmas, a maioria fantasmas, emitiram 5,4 bilhões em notas fiscais frias nos últimos 12 meses, afirmaram os fiscais. Auditores foram em endereços das empresas para verificar se existem ou não. São 66 alvos em 18 cidades fluminenses. Brasil já identificou novas variantes do coronavírus em exames de 204 pacientes. São 20 casos da cepa do Reino Unido, B1.1.7, 184 da brasileira, P1, originada no Amazonas. Até o momento, não há registro de variante da África do Sul. Os dados foram contabilizados até o dia 20 deste mês. O Brasil registrou pelo menos 4,7 mil denúncias de fura-filas desde o início da vacinação contra a Covid-19, que começou em 17 de janeiro. Os dados têm como base reclamações recebidas pelos ministérios públicos estaduais. O Brasil ultrapassou a marca de 248 mil mortes por Covid-19, com 1.370 óbitos em 24 horas. A média móvel é a terceira maior da pandemia, 1.095. Fica atrás apenas de 14 de fevereiro deste ano, quando estava em 1.105, e de 25 de julho de 2020, quando chegou a 1.097. Em casos confirmados, 10.260.621 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro explique, em até 5 dias, os 4 decretos que flexibilizaram o uso e a compra de armas de fogo no país. Os decretos foram editados nesse mês pelo presidente e são alvos de ações apresentadas pelos partidos PSB, Rede, PT e PSOL. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória que facilita a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à imunização contra a Covid-19, com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para contratos.
O texto será enviado ao Senado. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira autorizar estados e municípios a comprar e a distribuir vacinas contra a Covid-19. A permissão valerá caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização ou caso as doses previstas no documento sejam insuficientes. O julgamento foi feito em plenário virtual, no qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico. A ação julgada foi apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e a decisão do STF foi tomada de forma unânime. A Petrobras convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para destituir Roberto Castelo Branco da presidência da estatal. Ele deverá ser substituído por Joaquim Silva e Luna, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a companhia. Em comunicado, a empresa afirmou que a AGE vai ser realizada antes da Assembleia Geral Ordinária deste ano. A data ainda será definida. Nesta terça, Bolsonaro afirmou que não briga com a Petrobras, mas quer mais transparência e previsibilidade da estatal. Líderes partidários pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, democrata de Minas Gerais, que seja adiada a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC emergencial. A análise do texto foi marcada para esta quinta-feira, mas os senadores querem mais tempo para estudar o texto. Entre os pontos que ainda geram dúvidas está o fim do piso constitucional para gastos e investimentos em saúde e educação. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou o processo disciplinar que pode levar à cassação do mandato do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Ele foi preso após publicar um vídeo em que faz apologia à ditadura militar e defende a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Também nesta terça, o Conselho de Ética abriu o processo da deputada Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro. Por unanimidade, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou a parlamentar de seu mandato como deputada federal. A decisão vale até o julgamento do processo no qual ela é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson. Ainda cabe recurso à decisão. O presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ao Congresso Nacional a medida provisória de abertura de capital da Eletrobras, com o objetivo de privatizar a companhia. Acompanhado de ministros e auxiliares, Bolsonaro foi a pé do Palácio do Planalto ao Congresso, onde se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O texto do governo determina que ao final do processo nenhum acionista privado poderá ter mais de 10% do capital votante da Eletrobras. O projeto permite ainda que a empresa realize uma segunda oferta de ações de propriedade da União. A privatização não atingirá a Eletronuclear, que controla as usinas de Angra 1, 2 e 3 e a Itaipu Binacional, que por questões constitucionais devem ficar sob controle da União, sob a gestão de uma nova empresa pública que será criada após a privatização da Eletrobras. O Supremo Tribunal Federal prevê retomar à tarde de hoje julgamento para decidir se o presidente Jair Bolsonaro deverá prestar depoimento por escrito ou presencialmente no inquérito em que é investigado por suposta interferência ilegal na Polícia Federal. O inquérito que corre no STF foi aberto após acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de que o presidente tentou interferir na direção da Polícia Federal para blindar familiares contra investigações. Bolsonaro nega qualquer irregularidade. Última estátua de Franco é removida em dia histórico lá na Espanha. A última escultura de Francisco Franco estava nos portões da cidade de Melilla, um enclave espanhol e cidade autônoma no noroeste da costa africana. A Assembleia local votou pela retirada do monumento, apontando que aquela era a única estátua dedicada a um ditador, ainda na esfera pública europeia. O Irã confirmou nesta terça-feira o início das restrições às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica às suas atividades nucleares, após o fim de um prazo estabelecido por Teherã para os Estados Unidos suspenderem as sanções contra o país. Motins em 3 presídios deixam dezenas de mortos no Equador. Segundo autoridades, ao menos 62 pessoas morreram nas prisões de Porto de Guayaquil e das cidades andinas de Cuenca e Latacunga. O presidente Lenín Moreno atribuiu os motins a organizações criminosas que atacam simultaneamente. Gana receberá nesta quarta-feira o primeiro lote mundial de vacinas financiadas pelo dispositivo COVAX, que tem como objetivo
proporcionar aos países de baixa renda as primeiras doses de fármacos anti-Covid, anunciaram o Unicef e a Organização Mundial da Saúde. Gana receberá 600 mil doses da vacina AstraZeneca Oxford, produzidas pelo Instituto Serum da Índia, afirma um comunicado da OMS e do Unicef. Os Estados Unidos buscarão uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU, anunciou nesta quarta-feira o secretário de Estado americano Antony Blinken, o que marca o final da política da cadeira vazia dos anos Trump. Tenho o prazer de lhes anunciar que os Estados Unidos buscarão uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU para o mandato 2022-2024. Pedimos humildemente o apoio de todos os membros da ONU em nosso desejo de ter um assento nesta instituição, disse Blinken durante uma intervenção por videoconferência no Conselho. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira: o Globo, Rio de Janeiro. Quinta turma do STJ anula quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro. Folha de São Paulo. Governo estuda Bolsa Caminhoneiro contra a alta do diesel sem interferir na estatal. O Estado de São Paulo. Governo de São Paulo planeja lockdown no estado todo das 22 às 5 da manhã. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polêmica em torno da PEC emergencial pode atrasar a retomada do auxílio. Valor econômico. Câmara facilita compra de vacina, mas veta permissão para setor privado. Estado de Minas. TJ condena policiais penais por facilitar a entrada de drogas em presídio. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco determina a suspensão de atividades econômicas e sociais das 22 às 5 horas. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará atinge a maior ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid desde julho do ano passado. Porto Alegre, 0 hora. Sistema de saúde de Porto Alegre dá sinais de esgotamento diante de grande onda de casos de Covid. As edições impressas locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. Bancada espera solução em 24 horas para bicicletas. Em tempo. Prefeito garante 50 milhões para habitação em Manaus. A crítica. IBGE vai contratar 2,6 mil temporários. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguedeg, J.A. e Alberto Pellegrini. Sonoplastia, Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.